Olá, bem-vindos, bem-vindas. Me deem oi no chat para eu saber se o chat está funcionando, porque eu sou especialista em não deixá-lo aberto. Me deem um oi e digam de que cidade estão falando. Tá funcionando, porque Tá foi o Paulo que abriu, funcionando. não fui eu, gente. O Paulo que abre funciona. Digam pra gente de que cidade vocês estão falando, de que estado vocês estão falando, para a gente saber com quem que a gente está conectado hoje. Rio de Janeiro. Eu também queria estar no Rio de Janeiro, porque São Paulo tá frio. Opa, uma galera do Rio de Janeiro. Quem mais? Vamos ver. São Paulo, Aracaju, Aracaju. coisa bem boa. João Pessoa, Espírito Santo. Tô adorando essa galera que tá no frio. Eu sou claramente tendenciosa. Nas minhas manifestações, logo as pessoas vão percebendo a minha tendência. Belo Horizonte, São Paulo, quem mais? Boa noite, boa noite. São Paulo. A gente vai dar mais 2 minutinhos, tá, gente? Porque tem uma turma chegando aí, já já a gente começa. Enquanto isso, contem pra gente de onde vocês estão chegando, de onde vocês estão falando, nos acompanhando aí, que a gente vai se conhecendo. Já já a gente vai contar de onde a gente está falando. Adorei minha tendência a gostar do frio. A minha tendência é não gostar do frio. Boa, Aline, sou desse time aí, hein? Fabi, é um absurdo que minha família diz que tá mais frio em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Eu acho isso absurdo. Que bom, sorte é minha. Vamos lá, quem mais está chegando? Conta pra mim. Prefiro mais o verão. Cachoeira de Itapemirim. Não conheço o Espírito Santo, gente. Mas dizem que tem praias lindas. Eu vou ir começando devagarinho para honrar aqui o horário a agenda de quem chegou no horário. Eu começo aqui fazendo uma introdução, compartilhando com vocês um vídeo da Simplicity. Vocês me deem um minutinho para eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Compartilhar com o som. 3, 2, 1, valendo. Reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Agradecer aqui a Simplice que está oportunizando para a gente estar aqui junto falando sobre saúde mental, esse tema que particularmente eu gosto muito de falar, e trouxe aqui outras 2 pessoas que não só eu sei que gostam de falar, como estudam muito sobre isso. E eu já já passo a palavra, porque eu não vim aqui para ficar falando, eu vim aqui para fazer muitas perguntas, não vim para responder nada hoje.
Eu sou a Ali Silveira, alguns de vocês talvez já me conheçam, eu estive aqui em outra conversa em março, falando um pouquinho também sobre bem-estar, mas um enfoque um pouquinho diferente do que a gente vai conversar hoje. A gente está aqui a convite da Simplicity, sabendo que vocês pediram bastante para que a gente pudesse voltar a falar sobre saúde mental e bem-estar, e a gente está aqui, então, por esse motivo, está muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho das reflexões. E aí eu vou pedir para a gente começar aqui nos apresentando. Vou começar com a Fabi, pedindo para a Fabi contar um pouquinho quem ela é e qual é o lugar de fala dela nesse tema, que é um tema que a gente vem compartilhando aí na nossa história, né, Fabi? Saúde mental e bem-estar. Conta para a gente quem é a Fabi e qual é a tua relação com esse tema, por favor. Oi, Aline, gratidão aí também pelo convite da Simplicity, é um prazer estar aqui. E a Fabi Carvalho é uma pessoa apaixonada por viver, né? Se eu pudesse realmente resumir a minha frase, que eu sempre digo que é a frase que eu quero que esteja na minha lápide, é amor e viveu intensamente. Todos os dias eu busco fazer isso. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema de saúde mental, bem-estar, a psicologia positiva, porque durante a minha trajetória da vida, eu fui encontrando, né, no autoconhecimento, um pouquinho desse entendimento de quem nós somos. Então, eu sou esse ser complexo que fez diversas formações, eu sou formada em Química, me formei lá na Unicamp, onde eu fiz meu doutorado em Química e por mais de 20 anos atuei no mundo corporativo e acadêmico, até que eu fiz a minha transição para especialista em psicologia positiva, mentora, master coach, e hoje trabalho entregando para o mundo a minha melhor versão, essa expressão de quem eu sou e que eu tanto amo poder fazer isso que eu faço, porque está em congruência com quem eu sou. Essa é um pouquinho da Fabi. Obrigada, Fabi. A Fabi, que é minha amiga pessoal, ex-colega, né? A gente se conheceu na nossa carreira, na nossa jornada de carreira anterior, né? Na nossa fase de carreira anterior, e segue aí conectadas. Obrigada, Fabi. Obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Estou feliz que a gente está junto e segue aí nessa jornada. Lucas, conta pra gente quem é o Lucas na fila do pão e o que o Lucas anda aprontando por aí que faz ele estar aqui apto para falar deste tema. Que maravilha, boa noite, Fabi, boa noite, Ali, é muito bom para mim estar aqui com vocês são incríveis. Boa noite, gente, estou vendo gente aqui do Brasil inteiro. Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo, a minha história na psicologia é como muitas histórias de carreira, cheia de encontros e desencontros, mas há mais ou menos 15 anos eu decidi me aprofundar no estudo, por que as pessoas são felizes ou infelizes no trabalho, em suas carreiras, e como a gente pode produzir com bem-estar. E foi aí que eu mergulhei numa área do conhecimento chamando a ciência do play. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o bem-estar através desse olhar, como é que a gente pode apertar o play da vida. E é isso que eu faço, Ali, desde então, né? Você conhece bastante. Eu venho convidando pessoas do mundo afora a apertar esse play, a produzir com bem-estar, a se redescobrir na vida e na carreira. É esse o bilhete de hoje. Oba, obrigada, Lucas, por aceitar o convite. O Lucas também é um amigo querido. Hoje é o encontro de amigos, vocês estão aqui num bate-papo, só não é um bar, porque não rolou, a gente está à distância. A gente tem uma história longa, né, Lucas, de se encontrar também aí nos caminhos de carreira e de troca. O Lucas está nesse tema de bem-estar, mais próximo desse tema de bem-estar há mais tempo do que eu, mas ao longo da vida a gente foi trilhando caminhos de desenvolvimento próximos e aí se reencontrou nesse tema. E aí, para contar para todo mundo por que sou eu que estou aqui, né, no final das contas, e por que eu convidei Fabi e Lucas, né? Eles já se apresentaram, as credenciais deles falam por si só, e eles são muito mais do que eles disseram aqui, podem ter certeza. Sigam nas redes para ver tudo que essa galera está fazendo de legal. Eu sou a Ali, estou há 15 anos aí trabalhando diretamente com desenvolvimento de pessoas, e nos últimos 4 anos venho me dedicando a olhar para bem-estar também. Bem-estar tem muito de desenvolvimento, de se conhecer e de estar sempre aprendendo, e depois eu fui mergulhando cada vez mais nesse olhar,
Eu sou há mais de 20 anos uma autoestudiosa sobre ansiedade, então eu sou uma ansiosa diagnosticada com tratamento, acompanhamento da vida toda. Então eu também tenho este lugar de fala, eu tenho o lugar de fala de quem estuda, eu tenho o lugar de fala de quem vive e trata isso uma vida toda e busca aí formas de equilibrar, horas funciona melhor, horas funciona não tão melhor, e aí a gente vai gerenciando isso, e talvez isso me ajude também, às vezes, a ter um pouquinho mais de sensibilidade para acolher e para tratar esse tema e para olhar para ele de um lugar um pouquinho diferente. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou casada, venho do Rio Grande do Sul, mas falo aqui de São Paulo, moro em São Paulo já há algum tempo. E temos aqui o Adenilson que não está ouvindo. Mais alguém não está ouvindo ou só o Adenilson? Acho que é só a Adenilson, porque a Cláudia nos deu o prazer. Então, eu sou a Ali, vou ficar aqui conduzindo essa conversa, compartilhando um pouquinho das minhas histórias também, um pouquinho do que eu conheço do tema. Então, como estudiosa, também estive à frente da condução de um programa de bem-estar numa empresa global. Então, tive o prazer aí de navegar e olhar disso também na perspectiva de estruturar isso para uma organização de grande porte. Então, diferentes perspectivas aqui a gente vai trazer. Dadas as apresentações, vamos agora, queria fazer algumas combinações aquecidos os motores, gente, que é o seguinte. Primeiro, não usem o Q&A, usem o chat, por favor. Segundo, desculpem, não usem o levantar a mão, porque nós não conseguimos deixar vocês abrir os microfones aqui, não será possível passar a palavra. Terceiro, façam suas perguntas no chat, farei o melhor para dar conta de trazer todas aqui à tona e compartilhar com a turma. E quarto, mas não menos importante, não existe pergunta errada. A pergunta errada é a que a gente não fez. Eu não garanto que nós vamos ter resposta para todas, mas nós queremos ouvir todas as perguntas e a gente vai trocar. Tá certo? Então, feitas as combinações, vamos para a Fabi. Fabi, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente o que são as forças de caráter e como que elas vão contribuir para o bem-estar e a promoção de saúde. Olha só, né? Ela já começou com tudo, Lucas. Essa Aline não perde tempo, né? Maravilhosa. Aquecidos os motores, vamos lá. Vamos lá. Bom, para poder responder essa pergunta, né, que é uma pergunta tão complexa, eu acho que é importante a gente começar a trazer aqui alguns conceitos, né? Eu gosto muito de toda vez que eu vou fazer alguma palestra ou ensinar algo, usar muito o que o Tony Robbins diz bastante, né? Back to the basic, volte para o básico. Então, quando a gente volta para o básico, a gente começa a conseguir entender melhor. Então, quando a gente pergunta, né, o que as forças de caráter podem ajudar aí na promoção do bem-estar e na saúde mental, primeira coisa, o que é essa saúde mental que a gente veio falar hoje aqui? E, para poder ajudar, eu vou trazer, na verdade, a definição da Organização Mundial da Saúde, que não é a minha opinião, né? É uma definição que foi estudada cientificamente para poder trazer um pouco mais de clareza do que é esse tema. Então, a saúde mental, segundo a Organização Mundial, ela é um estado de bem-estar, na qual o indivíduo vai ser capaz de usar as suas habilidades, as suas forças, e ele vai poder se recuperar de estresse de uma forma rápida, né? No seu dia a dia, né, de forma rotineira, vai ser produtivo e vai poder contribuir, né, servir para a comunidade. Então, a saúde mental, é importante a gente entender isso, e aí prestem atenção no que eu vou dizer, porque quando eu entendi isso, eu falei, nossa, que maravilhoso. Saúde mental não é o oposto de doença mental. Eu vou repetir, saúde mental não é o oposto de doença mental. Então, não significa que se eu tenho saúde, eu não tenho doença. E isso eu aprendi numa aula com um professor chamado Corey Keyes, da Emory University, que aí ele trouxe, eu vou trazer, né, o que ele explicou, que quando a gente tem colesterol dentro do nosso organismo, colesterol bom e ruim, as duas coisas coexistem. Então, a presença de colesterol bom não significa que eu não tenho colesterol ruim. Eu posso ter um colesterol bom alto e posso ter um colesterol ruim alto. Então, é a mesma coisa com a saúde mental. Eu posso ter uma saúde mental presente e posso ter uma doença mental presente. Então, aqui, na minha fala, é muito nessa fala de saúde mental,
que aí sim entra a psicologia positiva, que aí entra as pessoas de desenvolvimento humano. Aí as doenças mentais, que tem todo um manual, né, que aí o Lucas ele já é mais especialista porque ele é psicólogo, aí sim ele vai poder falar sobre essas questões. Então é importante a gente separar. Então, uma vez que a gente entendeu o que é saúde mental, que a gente conseguir, né, viver nesse mundo, entregando o nosso eu, conseguindo ter horas que a gente tem estresse, mas a gente se recupera dele, e o bem-estar, segundo a psicologia positiva, é a gente conseguir ter essas emoções positivas, engajamentos, bons relacionamentos, a gente poder ter realização, propósito, aí a gente sim vai entender o que as forças de caráter vão realmente contribuir para esse bem-estar e para essa saúde mental. E o que é força de caráter, afinal de contas, né? A força de caráter, ela é um termo da psicologia positiva que foi estudado aí por muitos anos, por diversos pesquisadores, e eu não vou querer trazer aqui todos os detalhes, mas ela mostra aquilo que o ser humano tem de melhor. Então, os pesquisadores foram buscar responder o que a gente tem de melhor, porque até então não existia um manual que dissesse para a gente, né? O que a gente tem de melhor? E as forças são o que a gente tem de melhor e que liga a gente na virtude, que seria realmente a nossa excelência. Então, as forças ajudam a gente a ter mais saúde e mais bem-estar, porque elas proporcionam a gente entregar essa melhor versão para a gente ter uma vida boa e com significado. E aí, quando a gente entende isso, fica maravilhoso, porque aí a gente começa a fazer aquilo que é mais natural para a gente. Eu sempre brinco que as forças é como se fossem línguas. As forças mais... as primeiras forças que a gente tem é como se fosse o português, a gente fala fluente. Mas aquelas forças que a gente tem, tá lá mais para baixo, que não são tão fluentes, é como se fosse aquele inglês enferrujado. Faz um tempo que a gente não usa, tá aí, mas não usa. Mas quando a gente usa português e que a gente consegue falar, a gente flui, a vida vai indo, é tão bom. Então, quando a gente entende, então, por exemplo, a minha primeira força de caráter é amor ao aprendizado. Eu amo aprender, e aprender também é ensinar. Então, se deixar aqui, eu já vou acabar rapidinho a resposta, eu vou ficar aqui a noite inteira, porque isso sou eu. Essa é a minha expressão da minha força. Então, isso torna a vida mais fácil, isso me dá mais saúde mental, me dá mais bem-estar, porque eu estou colocando essa força em prol da comunidade, em prol da sociedade. Por quê? Porque é algo fluente em mim. Então, quando a gente reconhece e conhece isso, a vida fica mais leve, a vida fica mais gostosa de ser vivida. Então, por isso que as forças de caráter ajudam tanto no bem-estar e na saúde mental. Eu acho que eu consegui ser um pouquinho rápida aqui, não tomei tanto tempo, né, Ali? Tá claro, Fabi. E eu comecei propositalmente por aí, porque quando a gente tem falado, o que a gente tem escutado sobre saúde mental e bem-estar, está mais no lugar do adoecimento. Então, adorei que tu já trouxeste aí a nossa referência do Corey Keyes, que é justamente do cuidado, do autocuidado e da saúde, e não a oposição. Então, eu trouxe aqui logo de cara o meu diagnóstico e falei, eu me sinto hoje uma pessoa que tem um diagnóstico, mas que está em florescimento, como ele chama, né? Que está bem, que está saudável, porque eu sei as minhas forças e eu uso elas a meu favor. É claro que eu tenho momentos que eu preciso buscar outras medidas para equilibrar, mas eu sempre brinco que a ansiedade, ela não me determina. Ela é alguma coisa que caminha junto comigo a minha vida toda. Então, o meu convite aqui para todo mundo é que a gente possa olhar para essa conversa sobre saúde mental para além das indicadores. Sim, nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Sim, nós temos um dos maiores indicadores de depressão e de burnout do mundo. Infelizmente, esses são fatos, são indicadores que a gente não pode ir contra. Porém, sim, também, a gente está aqui para dizer que existem outras perspectivas. Existem forças de caráter que vão nos ajudar a caminhar com isso de outra forma. Existem outras referências que nos dizem que, mesmo dentro de um diagnóstico psicológico ou psiquiátrico de um transtorno, a gente pode viver de forma saudável. Então, que uma coisa não está necessariamente em oposição à outra ou necessariamente associada à outra. Então, é disso que a gente quer falar aqui. E aí eu quero aproveitar uma pergunta que está no chat para já antecipar aqui uma fala que eu gosto sempre de fazer.
Nosso lugar de fala, ainda que o Lucas seja o psicólogo, o nosso lugar de fala aqui é um lugar muito de trazer perspectivas para a gente olhar para a vida de outras formas. E não estou falando aqui de excesso de positividade, não é isso. A gente vai para um lugar de quais são os estudos e o que a gente tem de recursos que a gente pode usar e lançar mão para prevenir, para promover saúde. Não temos aqui nem condições, nem pretensão de qualquer tipo de diagnóstico. Então, qualquer pessoa que esteja aqui nos ouvindo, que se sinta, neste momento, com sintomas de algum tipo de adoecimento, vai precisar procurar auxílio de alguma profissional que possa atuar. Então, aqui a gente não vai dar nenhuma resposta que possa ajudar nesse sentido, que não seja, se você tem algum sintoma que está hoje incomodando ou que seja incapacitante, você precisa procurar o apoio de um psicólogo ou de um psiquiatra que possa estar apoiando nesse sentido, tá certo? E aí, já falei, me prolonguei bastante, vou chamar o Lucas aqui, porque o Lucas, para mim, ele é um pioneiro nesse país, porque, primeiro, desde que eu conheço o Lucas, ele estuda pra caramba. E ele estuda o suficiente para ter criado o seu... Ele tem um método para chamar de seu, ele tem uma teoria para chamar de sua. Então, Lucas, conta para nós o que é Playfulness e como que o Playfulness ajuda a gente a ter uma vida com mais bem-estar e promoção de saúde mental. Maravilha. Primeiro, Aline, eu queria valorizar a sua fala, que, olha, se alguém aqui que está ouvindo a gente hoje se sente muito incomodado com algum traço, algum sintoma, não há nenhum problema, procure ajuda. Isso é fundamental, você procurar uma ajuda técnica, até porque o que funciona para João pode não funcionar para Maria, e o que a gente vai tratar a partir de agora é de como a gente pode levar uma vida mais leve, tentando se antecipar essa loucura que nós estamos vivendo, de vida acelerada, que tem adoecido muitas pessoas. E na minha história não foi diferente, Aline. Mesmo sendo psicólogo, conhecendo todos esses meandros, eu tive burnout mais de uma vez. E eu dou risada, mas foi uma experiência horrível. Eu acho que foi talvez... Eu tive um burnout, o meu primeiro burnout foi trabalhando numa fábrica. Foi uma experiência que quase me leva a óbito, porque eu cheguei a dormir no volante. E ali foi o gatilho para eu tentar estudar por que a gente tem adoecido tanto e por que a gente tem uma relação com o trabalho tão carregada de sofrimento. Eu já estudava muito sobre comportamento humano no trabalho, mas esse gatilho, aquilo que eu estava vivendo, um ambiente pesado da organização que eu trabalhava, aquilo tudo me levou a entender que não, a vida não pode ser isso, a vida tem que ser diferente. Tudo que eu tinha planejado na minha carreira tinha dado errado. Eu estava, talvez, numa posição que eu tinha sonhado muito em estar, e aquilo tudo estava indo por água abaixo, porque o ambiente era tóxico, as pessoas brigavam o tempo inteiro. Eu chegava de manhã para trabalhar não querendo estar ali, e ali a minha vida realmente teve que dar uma virada. E essa virada, ela veio em várias formas. Primeiro, o meu corpo falou. Depois eu fui tentar entender como a gente poderia produzir comportamentos que antecipassem a isso. Será que o trabalho tinha que ser assim, sofrido daquela maneira? Será que o esforço que eu estava tendo na minha carreira valeria a pena a minha saúde? Essas foram perguntas que me fizeram parar tudo. Abandonei o emprego que eu tinha, fui seguir uma outra trilha. Eu gostava muito de jogos, de games. Foi através de um jogo que eu conheci uma teoria que é uma das bases da psicologia positiva, que é a teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, que é uma teoria daqueles momentos ótimos da nossa vida. E foi aí que eu conheci esse conceito, que é o conceito de play. O play são comportamentos que produzem bem-estar. Esses comportamentos, eles regulam essa balança entre estresse e entre leveza na nossa vida. Comportamentos de play são esses comportamentos que produzem momentos de leveza. E uma vida playfulness é uma vida em que a gente consegue viver mais momentos de play. E o meu desafio para todos que estão ouvindo esse bate-papo nosso é que a gente está sendo atropelado por uma série de conceitos que são meio enviesados. E é importante a gente falar isso para estudantes. E eu queria deixar claro para vocês algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, não existe alta performance o tempo inteiro.
até o atleta de alta performance ter overtraining. Então, você não vai conseguir equilibrar tantos pratos. Isso, sem dúvida, é um caminho sem volta para o adoecimento. Então, a gente está vivendo uma era com um volume tão grande de informações, com tantos caminhos de desenvolvimento pessoal, que muitos jovens estão se deixando levar por muitas falácias sobre como a gente pode ter uma vida mais produtiva. Sucesso sem saúde, gente, não é sucesso. E foi assim que eu comecei a estudar o Play, Aline, e o Play para mim é um convite à leveza, é um convite a gente se antecipar a esse adoecimento e traz muito do que a Fabi falou da psicologia positiva. O Play é uma área que tem várias disciplinas que estudam, tem a antropologia, tem a psicologia, tem a educação, tem a neurociência. O Play está dentro da psicologia positiva também, e o Play significa aproveitar o momento com leveza, criar mais momentos de leveza em nossa vida para criar um contrapeso às cargas de estresse tão pesadas que a gente tem. Boa. Lucas, a Cláudia está curiosa qual é o jogo. Cláudia, eu era assim um grande geek, podemos dizer assim, né? O universo Era do não. eu continuo sendo. Era não. Eu continuo sendo, Cláudia. Na verdade, a ciência dos jogos foi a porta de entrada. Eu queria entender a mecânica dos jogos. E a mecânica dos jogos, principalmente do videogame, há muitos anos atrás já usava a teoria do flow para gerar engajamento. O flow é um conceito de um psicólogo húngaro que, na verdade, quer dizer experiência ótima na vida. Sabe aquele momento que você não sente o tempo passar, que o que você sente, o que você faz entram em harmonia? Esses momentos de experiência ótima, eles geram um alto pico de atenção, um alto pico de presença e um alto nível de produtividade. A indústria do videogame usava pra caramba, ainda usa muito esse estado de flow. E foi ali que eu tive a primeira vez o entendimento desse conceito. Foi dentro do caminho do game, do videogame. E depois eu fui entender como é que a gente pode usar isso para o bem-estar, porque tudo tem dois lados, a própria teoria do flow, se ela for usada de uma maneira exagerada, ela pode gerar adoecimento também, porque as pessoas podem ficar adictas ou viciadas nesse estado de flow, mas o estado de flow é uma das portas de entrada do bem-estar e uma das bases da psicologia positiva que a Fabi trouxe. Então o Mihaly foi um desses psicólogos que começou esse movimento. Como é que a gente olha para o bem-estar e não para o adoecimento? Então, foram vários jogos, Cláudia, vários. Tem uma lista grande. E se tem uma coisa que consegue roubar, como é fazer o tempo subir, é videogame, né? A Júlia está dizendo que ela é da tecnologia, que ela está adorando esse papo. Inclusive, Lucas, eu gosto muito dessa estratégia. Vocês começam jogando, aí diz que é estudo, aqui em casa tem igual. Aí, não, estou trabalhando, estou estudando, e assim vão as horas. Sim, sim. Eu gosto quando eu escuto, e quando estou lendo o livro, eu fico pensando, acho que um dos grandes desafios na vida, e aí vem o que eu quero pedir para a Fabi falar um pouquinho mais para a gente. Para mim, o play é um grande desafio. Eu venho de uma educação que tinha uma coisa muito, não proposital de maneira alguma, mas muito assim, precisa fazer, precisa realizar, precisa tirar nota 10, precisa estudar, precisa isso. Não tinha esse tempo, assim, era negociado lá em casa até para assistir show da Xuxa, sim, me julguem. Não vou falar a minha idade, mas me julguem. Mas era negociado até para assistir o show da Xuxa, que era o play da vida naquele momento. Então, desde muito cedo, eu tinha 6 anos, eu era muito pequenininha, gente, nessa época que a Xuxa estava na televisão. E então o que eu fico pensando hoje eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ter leveza na vida. Eu levo as coisas a sério demais. Mas isso é porque eu me conheço bem, então eu me reconheço, eu percebo que situações que eu levo super a sério, eu olho para o lado e vejo gente levando super de boa, eu penso, por que eu levo a vida a sério desse jeito? Então passa por esse lugar de eu me reconhecer. Eu brinco que eu estou no pior estágio, para mim, do ciclo da aprendizagem, que é o incompetente consciente, é aquele que a gente sabe o que a gente precisa fazer de diferente, mas a gente ainda não sabe fazer. Ele é extremamente ansiogênico, porque daí eu penso, porra, fiz de novo, né? Desculpem. Vai ser um pi nesse palavrão. Que droga, fiz de novo. E aí vamos de novo, né? Fabi, conta um pouquinho, assim, como que o autoconhecimento, porque isso vem num lugar de eu me conhecer e saber um pouco de onde é que o bicho pega aqui. Me conta um pouquinho
Tu que vem estudando bastante sobre isso, como que o autoconhecimento conversa com isso tudo? Com eu conseguir construir esse caminho do bem-estar e do autocuidado, principalmente essa questão de a importância da gente se autoconhecer para poder ir por esse caminho de ser saudável. Maravilhoso, né? E para isso eu quero já colocar aqui essa frasezinha que vocês não vão conseguir ler, porque vai estar invertido da minha caneca, que tem tudo a ver com autoconhecimento, que é da Riane Leão. Um dia decidi ser eu e nunca mais voltei atrás. Quando a gente se autoconhece, a gente começa a tomar um lugar que é nosso. E aí, quando a gente decide isso, a vida começa a ser mais leve. Porque o levar a sério, às vezes pode ser porque as pessoas não têm muito lá força de humor. Por exemplo, a minha força de humor é uma das últimas. Eu sou casada com uma pessoa que tem a força de humor primeira. Quando eu falo a força de humor, gente, é dentro dessa avaliação da psicologia positiva chamada força de caráter que a gente consegue ter. Então, por muito tempo, eu fui dita como uma pessoa séria, brava, e eu sentia que eu não era isso. Mas eu tive, né, uma condição familiar onde minha mãe ela é muito brava, meu pai é muito bravo, então eu estava repetindo padrões. E aí, quando você não entende muito e não toma consciência de quem você só vai repetindo esses padrões, mas vai sentindo uma falta de congruência entre o seu ser e o seu fazer. E aí, se o seu ser e o seu fazer não estão congruentes, que é a sua expressão de quem você é, o teu resultado, ele não fica tão legal, e você percebe isso. E quando a gente para avaliar quem a gente é e começa a entender, e aí começa a fazer mais aquilo que a gente é, os nossos resultados mudam. E a gente começa a ter uma vida mais leve. Então, eu sempre fui uma pessoa que fui reconhecida por ser brava, eu tinha o apelido de Pimentinha, e aquilo me incomodava, porque eu sentia que aquilo não era meu. Mas eu carregava aquilo, porque afinal de contas também era minha história familiar. A gente tem um monte de emaranhados familiares. E tomar consciência que o autoconhecimento nada mais é do que tomar a consciência, você olha para a tua história, você olha para você e começa a entender quem você é e deixar aquilo que não é mais seu, e aí vai sendo você. Hoje o que eu mais escuto é: como você é calma, como você é uma pessoa, né, serena. E eu falo, uau, tem gente que me conhece do passado que não consegue enxergar isso porque conhece aquela Fabi do passado ainda. Mas o autoconhecimento é libertador, porque por muito tempo, e aí para mim essa frase faz sentido, um dia decidir ser eu e nunca mais voltei atrás, porque a gente, no mundo que a gente vive hoje, que é esse mundo tão volátil, incerto, não linear, com tantas pressões, um monte de informação, era da informação, a gente começa a querer ser para poder aparecer, para poder estar lá instagramável, e a gente não está congruente, nosso fazer não está mais congruente com o nosso ser. E aí a gente começa a sentir um vazio existencial e tudo aquilo não vai conectando. E por muito tempo, para poder ser aceita, para poder ter um valor crescimento atendido, dentro do mundo corporativo eu comecei a ser o que eu não era. Porque eu queria atender um valor que era importante para mim, mas que não era quem eu era. E aquilo começou a me doer. Então, o autoconhecimento para deixar a vida mais saudável é você tomar a coragem. E essa é uma das frases que vocês não conseguem ver minha parede aqui, mas que está escrito, né? O maior desafio da vida é você saber quem você é. Esse é o maior desafio. E o segundo maior é gostar daquilo que você encontrar. Porque a gente precisa aprender a se amar. Porque o nosso propósito, e eu vou falar bem devagar que é para ficar na cabeça de vocês, o nosso propósito, gente, é a gente ser quem a gente é. A gente acha que o nosso propósito é achar um trabalho que vai fazer a gente feliz, que vai trazer muito dinheiro, e não é nada disso. É o que o Lucas fala desse play. Apertar o play é você se permitir ser quem você é, porque quando você começa a ser quem você sente mais leveza, você sente mais a vida mais saudável. Tem problema? Pra caramba, gente. A vida vai ter seus desafios. E você não tem que esperar que a vida pare de ser difícil para você então decidir ser feliz ou ter bem-estar. A gente tem que aprender que as emoções negativas existem e a gente vai ter que aprender a sentir e acolher elas, faz parte, então ter ansiedade faz parte. Só que a gente precisa procurar ficar
um pouquinho mais nas valências positivas do que nas valências negativas. Isso pode ser 50,5% mais positivo e 49,6%. Não tem que ser aquela coisa perfeita, essa busca pela perfeição que não existe. Nós somos, por premissas, imperfeitos. Então, é acordar todo dia. E aí, por isso que eu digo que eu tenho a minha frase que eu sei que eu quero que esteja escrito no dia que eu partir. Amou e viveu intensamente. Não que eu fui perfeito, esquece, não vou ser. Nessa vidinha, não tem como. Mas se a gente souber o que a gente está fazendo aqui, com o nosso conhecimento, com as nossas forças em ação, e aí viver isso, ai, gente, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É entregando aquilo que a gente acredita, e aí o tempo passa, e aí entra no estado de flow que o Lucas falou, aí a gente vai vendo com mais leveza, os problemas vão vir, a gente vai sofrer, porque faz parte, vai acolher aquela emoção, vai chorar, aí a gente vai ter resiliência, vai sair daquilo um pouquinho mais rápido do que fosse no passado, porque se fosse no passado, eu demorava 1 mês, 2 meses, remoendo aquilo, falando de novo na minha cabeça. Hoje eu fico alguns dias, já não é mais alguns meses, já tá melhor. Minha intenção é ficar alguns minutos, mas ainda não cheguei lá, e tá tudo bem, faz parte, eu tô evoluindo, né? Então, autoconhecimento é sobre isso, é a gente acolher as nossas imperfeições e viver aquilo que a gente é, nesse mundinho que a gente veio para evoluir, né? É ter bases, é ter princípios, é viver sobre leis, né? Que no fundo são a regra desse jogo aqui que a gente veio viver. É sobre isso. Obrigada, Fabi. Eu fiquei aqui pensando assim, quantas referências a Fabi resumiu nessa fala. A gente não está citando aqui todas as falas, mas até vocês podem procurar Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, vocês podem procurar Psicologia Positiva para falar sobre valência positiva e valência mais positiva que negativa. Vocês podem procurar um pouco de Peter Senge para falar sobre as questões de crenças, porque alguém perguntou aqui se a gente sempre vai ser um reflexo das questões da infância. Não. Muito das crenças e padrões que a gente tem hoje são coisas que a gente decidiu acreditar, histórias que a gente também resolveu, que a gente decidiu se contar, não necessariamente são as histórias que estão contando para a gente. Em algum momento, a gente também resolveu que essas histórias, a gente tem um ganho nesse processo. A gente, em algum momento, serviu para a Fabi, e como ela contou, vou tomar a tua história, pedir a licença de tomar a tua história aqui como exemplo. Fabi contou, eu queria atender a uma expectativa do mundo corporativo e por isso eu fui me moldando para isso. Naquele momento, para a Fabi, na vida dela, fazia sentido aquele caminho do mundo corporativo. E aí, à medida em que o mundo corporativo dizia, é isso aí, cada vez mais ela era aquilo que se distanciava do que ela era. Era a história que ela contava para ela. Então, não era necessariamente só um padrão da infância, mas era também um padrão que o formato, como o contexto que ela vivia, reforçava e que ela entendia. Não, então é isso que faz sentido para mim. Num determinado momento, deixou de fazer sentido. E todos nós contamos histórias como essas para gente. Quando eu digo para vocês eu sou séria demais, esse séria demais também me rende um tanto de elogio. Porque esse séria demais faz eu me entregar no prazo, esse séria demais faz eu dar conta de um tanto de coisa, esse séria demais, ele me rende uma série de benefícios e feedbacks bem legais. O ponto é o custo disso. É a conta que eu pago pelo séria demais, que está alta em alguns momentos. Então, ele não assim, ele está retroalimentado e ele está a serviço de alguma coisa. Agora, o autoconhecimento, ele está a serviço de quê? De eu ter essa consciência. De eu saber que eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo isso porque eu gosto do reconhecimento que ele me gera. E que eu preciso abrir mão disso em algum momento, porque e ter essa noção de que a conta está alta. E às vezes a gente para um passo antes. A gente não percebe que a gente está tendo ganho, a gente não percebe que a gente faz porque a gente tem alguma recompensa e a gente só fica reclamando. E aí a gente vira um saco. Porque aí as pessoas que estão à nossa volta precisam lidar com a gente rabugento. Acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Então, o caminho para a leveza, o caminho para o play, como o Lucas traz, ele tem a ver com isso. Então, o Fabi trouxe resiliência, que também o Lucas fala da resiliência dos estoicos. Eu acho que ele também passa por aí, por a gente conseguir se olhar e se enxergar no seu lugar de vai ser difícil, dá trabalho, mas vamos aqui encontrar jeitos de driblar essa adversidade. Mas eu não vou ensinar a missa para o vigário, eu vou deixar para o Lucas falar disso. Lucas, fala um pouquinho mais para a gente, o que te inspirou para falar mais sobre o Play,
E como tem sido essa tua jornada de disseminar isso? O que tu tem encontrado? Porque que a gente precisa de resiliência, de leveza e de play na vida, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o que te inspirou no meio dessa... que ao mesmo tempo que a gente quer, eu acho que tem muita descrença e dificuldade também de encontrar. O que te fez acreditar que valia a pena e o que tu tem encontrado nos lugares que tu tem levado isso? Bom, primeiro, assim, são as evidências inegáveis da importância disso. Eu acho que essa fala da Fabi, foi tão bonita, ela mostra pra gente, e é importante ressaltar para todo mundo, que quando o Fabi traz todas essas falas, está muito ancorada na ciência, em pesquisas, e as pesquisas hoje já nos mostram e nos provam que esse bem-estar antecede o sucesso. A maior parte das pessoas inverte essa lógica, cria uma lógica do tipo, sucesso para o bem-estar. Foi assim que eu aprendi do meu pai, que dizia para mim que quando ele se aposentasse, ele ia curtir a vida, e até hoje ele não se aposentou e está curtindo a vida bem pouquinho ainda. Então é o que muitos fazem, depois que eu conquistar tal coisa, eu vou ter bem-estar. E aí eu queria, Aline, para provocar isso, contar uma história para todo mundo. O Kary Mullis, que foi um bioquímico muito talentoso, ele tinha um problema em 1983 muito difícil. Ele estava no seu laboratório, num mundo de tubos de ensaio, reagentes. É possível que a Fabi conheça um pouco essa história, que ela é química também, né? E ele queria decifrar o enigma da replicação do DNA. Cada dia de laboratório era uma maratona exaustiva de testes, um turbilhão de sucessos e fracassos. O laboratório, que era aquele templo da ciência, era uma arena ao mesmo tempo de estresse para eles. Ele tinha muita pressão para resolver esse quebra-cabeça, mas parecia que ele estava ali numa areia movediça. Chegou uma hora que ele não conseguia aguentar mais a pressão. E aí ele se sentiu preso, como se estivesse num labirinto, perdido. As equações e as amostras de DNA que ele tinha pareciam girar num redemoinho sem volta. Foi então que ele parou e decidiu dar um tempo, fechou os livros e foi fazer uma atividade que ele tinha deixado de lado. O Mullis, ele surfava. E aí ele resolveu tirar uns dias para surfar. Ele se retirou para essa atividade, que era um play da vida dele. E aquela sensação das ondas nos pés, vivendo o agora, sem a loucura que estava acontecendo no laboratório. Aconteceu um fenômeno muito interessante na vida dele e em muitas histórias que eu posso relatar para vocês aqui. Mas quando ele estava se dirigindo para casa, depois de um final de semana de surf, ele teve um estalo, um lampejo de inspiração que cortou a névoa da confusão, do estresse que ele tinha no laboratório. E aí ele concebeu. Mas ali não era mágica, era claro, era consequência do seu cérebro reduzindo o estresse para dar espaço para a criatividade. A reação de cadeia de polimerase, que é o PCR, e essa técnica que ele criou pôde replicar milhões de cópias da sequência de DNA em poucas horas, e foi uma revolução na biologia molecular, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1993. Como essa história, existem muitas. E o play, gente, ele não está em uma área só, não é só um tipo de play, ele pode estar nos esportes, nas artes, na cultura, no aprendizado, na contemplação, no humor, e por que não no trabalho? Quando eu falo sobre o play, eu falo sobre atividades que vão promover esse balanço tão necessário para o nosso bem-estar. E quando a gente pega uma geração, Aline, que foi educada a negar o play, como a história que você contou, ou uma geração que vem sendo educada a uma falsa ideia de alta performance, de hackear o corpo, tem pessoas que estão tomando remédio para melhorar sua atenção e produtividade, assim estudar mais e passar nas provas. Gente, isso é um engodo, isso é uma mentira, isso não funciona, o que funciona nós já sabemos, muitas vezes requer você se conectar com aquela criança interior que vivia o agora, vivia o presente na vida, e aí você vai se conectar com o seu eu, que Fabi falou, e sem dúvida com a sua excelência pessoal, com o seu máximo de produtividade, e por aí vai. Acho que é isso, hein? Me empolguei, não é? Resumidamente, Amei. é isso. Ô, Lucas, sabe que te ouvindo, aqui, com a minha modéstia, que me é muito peculiar, eu estou longe de ser química e de descobrir o PCR, mas aqui em casa eu sempre falo que tem uma coisa que assim, a hora do banho é uma hora muito sagrada. A quantidade de coisa que eu realizo na hora do banho, parece que elas vão acumulando. E no meu trabalho eu já digo para a galera, só,
Deixa que na hora do banho vai vir. Então, Tem assim... estudo sobre isso, Aline, tem estudo sobre isso. Não, eu descobri um dia, eu disse, não, eu descobri que eu não sou uma ilha, que tem escritórios, inclusive, que estão colocando, que os arquitetos projetam ter uma queda d'água, porque o som da água, de fato, estimula a criatividade das pessoas. Eu, quando vou para o banho, eu tenho milhares de ideias. Então, façam pausas e tomem banho. Porque pode ser que o seu play aconteça ali naquele momento. E a gente precisa ter as pausas. Eu estou aqui zoando e brincando, porque para mim, de fato, é um momento. Mas é um momento, tem essa coisa do estudo, da água, mas tem a coisa do parar, né? Teoricamente, na hora que eu estou tomando banho, eu me concentro em tomar banho. E aí, a minha cabeça fica mais limpa. Então, a gente vai para o lugar do mindfulness, que a gente fala da atenção plena. Outro dia a gente estava falando sobre coisas que a gente faz no trabalho. A gente estava falando coisas que a gente faz que tem a atenção plena. E a galera ficou rindo na minha cara, que eu disse que quando eu estou guardando louça, eu fico em atenção plena. Eu disse, não sei, acho que eu tenho medo de quebrar. Eu preciso prestar atenção para botar as coisas nos lugares, para eu poder achar depois. Então, para mim, é um ritual. E por muitos anos, e eu acho que essa pode ser uma dica para quem está ouvindo, algumas pessoas falaram aqui que queriam dicas práticas de como que gerenciam a ansiedade. De uma ansiosa que ficou anos brigando, porque a ciência fala muito da meditação. Quando a gente fala em meditação, já vem a imagem da criatura lá na posição de lótus, que dá um desespero para o ansioso, né? O índiozinho, a posição do índiozinho dá um nervoso aqui no meu coração, gente. E eu, por muito tempo, eu me critiquei por isso. Eu disse assim, não, como que pode uma pessoa que estuda tantas coisas, que sabe do ponto de vista da medicina e da ciência o quanto isso é importante, não consigo. E demorou um tempo para eu entender que podia ser meditação, guardar a minha louça, porque a minha atenção plena está ali naquele momento. Eu realmente consigo limpar a mente. Então, demorou um tempo para eu entender que o meditar, o mindfulness, estava no lugar de limpar a consciência, limpar a mente. O limpar a mente, para mim, hoje, Ali, tem dois momentos principais. No dia a dia é o guardar a louça. Meio maluca, mas tá tudo bem, é o meu jeito. E o outro é o de cozinhar. Cozinhar, para mim, é um momento de atenção plena. Eu não cozinho com receita, eu cozinho de forma criativa, livre. Às vezes dá muito certo, claro que às vezes não, porque de forma livre, sim, a gastronomia também é uma química, mas de modo geral o saldo tem sido mais positivo do que negativo, então continuamos nos aventurando. Então aqui de ponto de vista mais prático. E aí antes de passar para a próxima pergunta, eu também queria aproveitar, porque eu vi que saíram aqui alguns comentários sobre o uso de medicação. E aí, de novo, vou falar aqui do ponto de vista de quem é uma pessoa em tratamento. Existe muito estigma em torno dos diagnósticos e do uso das medicações. E eu estou falando aqui do uso assistido com responsabilidade, com orientação médica, com orientação técnica. Gente, a gente foi educado nesse ideal da perfeição. E no ideal da perfeição, o uso da medicação ele era visto como uma fraqueza. Existe muito estigma em torno do uso da medicação, em torno do próprio diagnóstico em si. E visto como incapacitante, visto como um limitador para as possibilidades das pessoas. Então, assim, é importante que a gente tome consciência que a medicação, quando orientada, quando tomada com acompanhamento, ela está a serviço de trazer mais qualidade de vida e bem-estar. E alguns dos transtornos e dos diagnósticos, eles são físico-químicos, eles são biológicos. Não existe força de vontade. Não existe deprimido que a gente diga, é só tu levantar, é só tu querer. Não. A depressão, ela é uma disfunção químico-física que acontece, bioquímica e física que acontece no corpo do ser humano. Sem que essas substâncias sejam reequilibradas, aquela pessoa, de fato, não conseguirá gerenciar a vida da mesma forma que uma pessoa que está bioquimicamente com os níveis hormonais equilibrados, digamos assim. Estou falando aqui em termos bem leigos, nada técnicos, mas para deixar bem claro que existe uma disfunção que é física também e que requer, sim, um apoio medicamentoso para que a pessoa se sinta melhor. Então, procurem cada vez mais saber sobre isso, especialmente as pessoas que receberam algum tipo de orientação ou algum tipo de recomendação médica para tomar, procurem saber cada vez mais sobre isso e procurem expandir a visão de vocês sobre isso, porque infelizmente a gente passou por muito tempo recebendo desinformação
e pouca informação de qualidade. Claro que a gente sabe que também existe o uso indiscriminado, como o Lucas falou, de recomendações inadequadas do uso das medicações. Não é desse que a gente está falando. A gente está falando do uso adequado e recomendado para quadros de diagnósticos já estabelecidos e por médicos e responsáveis técnicos adequados. Então, acho que é importante a gente reforçar isso, porque, infelizmente, o estigma ele existe, e na luta por não fazer o uso da medicação, a gente acaba sofrendo mais do que o necessário e sendo impedido de viver a vida na plenitude que a gente pode viver. Teve uma ocasião em que uma colega muito querida, assim, conversando, ela disse, eu queria muito saber como lidar com isso como líder, como que eu lido com alguém que está numa situação como essa, e aí eu trouxe para mim. Eu disse, eu vou te dizer o que eu espero que um líder meu, uma líder minha faça. Eu espero que me trate exatamente como os demais, porque eu estou tratada, eu estou assistida. E se eu não tiver em condição de ser tratada como os demais, então eu tenho que procurar ajuda, porque o meu tratamento não está sendo eficiente. Então, se alguém aqui está se sentindo com uma necessidade de assistência diferenciada, talvez seja a hora de pedir algum tipo de ajuda. Dito isso, para que a gente possa trazer, esses são encaminhamentos de olhar técnico, aqui eu estou trazendo o meu depoimento, eu queria pedir para vocês agora, para a gente ir trazendo já lá mais para os nossos finalmente, a nossa percepção, e aí vou começar por Fabi, mas também vou trazer esse olhar para o Lucas, de por que é importante a gente olhar proativamente, então, para esse autocuidado e para o bem-estar. Por que cada um de nós aqui precisa ser responsável por cuidar disso e que a gente precisa fazer isso antes que o diagnóstico chegue, antes que a gente perceba que tem alguma coisa que não está funcionando. Ai, que legal, Aline, essa pergunta, porque a gente percebeu hoje que a gente pode estar com algum tipo de transtorno mental, mas isso não impede que a gente tenha saúde mental. Então, isso é uma decisão. Então, a hora que a gente percebe isso, a gente decide querer procurar florescer, que esse é o termo da psicologia positiva. E, aproveitando a fala do Lucas, né, que trouxe alguns dados científicos, eu gosto muito de uma pesquisadora que é da Universidade da Carolina do Norte, que chama Barbara Fredrickson. Ela é especialista em emoções positivas e ela estuda muito sobre o papel das emoções positivas na nossa vida. Por muito tempo, a psicologia tradicional estudou e tem muitos artigos sobre o papel da emoção negativa. E foi muito importante a gente entender isso, principalmente no pós-guerra, onde as pessoas tinham realmente muito traumas, né, devido a tudo que viram e viveram, e precisavam, né, melhorar e levar a sua saúde, a sair daquele estado de trauma. E para que serve a emoção positiva? Para que serve a gente se sentir alegre? Para que serve a gente se sentir feliz, ter satisfação, realização? E nesses estudos, a Bárbara ela faz vários estudos científicos, eu vou trazer só um aqui, porque tem muitos interessantes, mas eu gosto bastante desse, que todo estudo científico vai separar sempre em 2 grupos, né? Então faz o grupo que você quer entender se emoções negativas, a positiva, e um grupo de controle. E aí, o que eles fizeram? As pessoas tinham que fazer relato do que elas tinham sentido na semana anterior, se mais emoções positivas ou se mais emoções negativas. Após responder o questionário, essas pessoas, né, esses grupos, eles eram encaminhados para coletar a saliva. E na saliva era possível fazer uma avaliação, um teste de laboratório químico, né? Aí a parte que eu adoro, vai lá, coleta a saliva, faz centrifugação e consegue extrair uma molécula que chama interleucina 6, IL-6. O que acontece? Essa molécula, ela é conhecida no nosso organismo por ser indicador de processos inflamatórios, ou seja, quanto mais dessa molécula tiver dentro do meu organismo, mais isso indica que eu tenho processos inflamatórios. E toda doença começa por um processo inflamatório. Então, significa que se eu tenho muita quantidade dessa molécula dentro do meu organismo, isso indica que pode ser que eu fique doente. E o que ela percebeu nos estudos? Que as pessoas que tinham tido mais emoções positivas, elas tinham menor quantidade desse IL-6 do que as que tinham tido emoções negativas. Então, fora esse estudo e mais outros que ela fez, ela foi desenvolvendo uma teoria que chama Broad and Build. O que significa isso? Que quando a gente tem mais emoções positivas dentro do nosso organismo, a gente consegue melhorar a nossa imunidade, né? A gente consegue ter
uma melhor saúde física, e também a gente consegue fazer com que o nosso cérebro funcione melhor, ele construa e amplie soluções. Então, por isso que é tão importante a gente ser proativo para poder ter mais autocuidado, que é cultivando esses momentos que vocês falaram, né? De cozinhar, de parar, de colocar o pezinho no mar, de fazer esses momentos proativamente, porque a vida vai trazer dificuldades, mas o que eu posso fazer para poder cultivar mais essas emoções positivas? E isso é proativo. Eu decido realmente, se eu tenho uma força de apreciação à beleza, olhar mais o pôr do sol, sentir o cheiro de uma flor, se eu tenho mais amor aprendizado de ler mais, se eu tenho mais humor, de fazer mais piada, de ser mais leve, a gente se autoconhecer e nesse autoconhecimento ter a proatividade de ser quem a gente é, para poder trazer essas valências de emoções positivas mais tempo do que as negativas, né? Então, por isso que é tão importante, porque é comprovado, né, cientificamente, de que isso faz interferência no nosso organismo, tanto na parte física, mental, espiritual. Então, é essa contribuição aí que eu queria trazer para vocês. Obrigada, Fabi. Lucas, qual que é a tua recomendação? Por que que é importante a gente ser proativo? Ó, para não ser repetitivo, eu queria que todos que estivessem aqui fizessem uma reflexão sobre como estamos vivendo. Se a gente parar para pensar, basta olhar um pouco em volta. Somos bombardeados todos os dias de notícias ruins. Estamos vivendo constantemente uma sensação de culpa pela falta de alguma coisa que deveríamos estar fazendo. Estamos construindo rotinas que somos incapazes de dar conta. Então, ter uma atitude proativa, ela se trata agora de um ato de resistência para que você possa viver essa modernidade ou hipermodernidade tão acelerada com mais dignidade, com mais bem-estar. E isso tem que ser um autocompromisso. É claro que tem muitas coisas que precisam ser alteradas no ambiente, mas elas precisam ter mais, obviamente, mais conhecimento e dedicação de cada um de nós nessa direção. E é uma luta desigual. A gente muitas vezes está aqui, mas em um momento a gente está absorto aí pelas redes sociais e a gente para de viver o momento agora. Foi muito triste quando eu vi a virada de ano em Paris, com milhares de pessoas que não estavam vivendo a experiência, estavam só filmando, e a contagem regressiva veio, fez, e ninguém se abraçou. Então, é muito importante a gente refletir sobre nosso estilo de vida. A gente está viciado a uma série de hábitos que estão sendo danosos para o nosso bem-estar. Então, se você não tomar a rédea disso, se você não refletir sobre os seus comportamentos, seus hábitos, você vai, sem dúvida, se deixar levar por essa onda tão complexa e que não é simples. E não é só também um indivíduo, sabe, Aline? É um movimento que precisa ser coletivo, de comunidade, é a gente ajudar uns aos outros. Você sabe que um dos maiores estudos sobre felicidade, um dos preditores de felicidade que saiu recentemente, foram as relações positivas, né? As amizades, as relações que a gente constrói, os ambientes comunitários, tudo isso está entrando, infelizmente, em escassez. E a gente precisa coletivamente recuperar isso, convidar os nossos colegas a entender mais sobre autocuidado, sobre bem-estar, ajudar uns aos outros a nutrir a autoestima, a ter momentos de descompressão. Descompressão, às vezes, requer um pouco de afastamento digital, de algumas coisas que estão levando a gente a essa ansiedade crônica. Então, eu acho que, acionando aí tudo que a Fabi falou, é convidar as pessoas a olhar em volta, a entender o cenário. A gente tem sido consequência de um estilo de vida que nós estamos vivendo e que a gente precisa ter novos combinados para poder ter mais leveza e não se deixar levar por essa onda que vem atropelando a todos. Não é algo de uma geração. Isso está em todas as gerações. Eu acho até ruim quando alguém fala, geração Y, a geração X, geração Z. Não, está em todas as gerações. E são batalhas que não dá para lutar sozinho. São batalhas que precisam de reflexões coletivas, de todos nós juntos. Minimamente. Uma dica de livro aqui para todos, que a Neila acabou de dar aqui, que vale para todos a leitura. Nação Dopamina é um livro maravilhoso. Muito bem, Neila, muito obrigado.
minimamente reflexiva. Sabe que eu, ouvindo vocês, eu concordo com tudo. Quem a gente vai ser daqui 10 anos depende de quem a gente é hoje. Então, para mim, o começar agora depende da qualidade que a gente quer ter depois. Então, existem condições que são clínicas e que a gente não vai poder mudar. Existem predisposições que são genéticas, existem fatores que não dependem da gente, mas existem coisas que a gente pode escolher. E a gente pode escolher olhar para isso com cuidado. A gente está saindo daqui com mais informação do que a gente entrou. E a gente pode escolher o que a gente vai fazer com a informação que a gente ouviu aqui. A gente pode amanhã esquecer que aconteceu esse webinar e fazer nada. A gente pode amanhã fazer alguma coisa de diferente. A gente pode amanhã começar a guardar louça. A gente pode amanhã escolher botar um alarme para ter uma pausa durante o dia. Uma pausa durante o turno da manhã, uma pausa durante o turno da tarde. E essa pausa ser esse respiro. A gente pode escolher amanhã diminuir o tempo de tela, como o Lucas está trazendo aqui. A gente pode escolher amanhã uma pequena coisa que vai nos levar nessa direção. A gente pode escolher nesse final de semana que vai num parque, que vai numa praça que é perto. E eu sei que a gente vive realidades sociais muito diferentes. Então, talvez algumas coisas fiquem muito distantes. Eu sei que a gente vive num país que talvez nem todos possam se alimentar como é recomendado pela OMS. Eu sei que a gente tem realidades sociais muito diferentes, mas a gente pode, dentro das nossas possibilidades, fazer escolhas. E eu também acredito que o autocuidado é importante, conectando com relações e com as questões positivas, porque se a gente quer ver coisas diferentes nessa sociedade, se a gente quer ver uma sociedade diferente, se a gente quer ver um relatório da felicidade mudando lá na frente, a gente precisa melhorar as condições sociais deste país. E a gente só vai melhorar, a gente só pode mudar lá fora se a gente mudar aqui primeiro. Então, eu preciso, é a analogia da máscara do avião, né? Eu só posso socorrer o outro se eu tiver me socorrido primeiro. Então, para mim, a promoção do autocuidado, ela mora nesse lugar. Eu primeiro tenho que estar saudável e estar bem e estar em dia com as minhas coisas, para depois eu poder olhar para outra pessoa e poder também apoiar. E eu só vou conseguir ser empática e olhar para o outro se eu também tiver em dia. Se eu não estiver passando bem, eu não vou conseguir olhar para ninguém com sensibilidade, com empatia. E a coisa vai virando esse efeito cascata que a gente está vendo meio bagunçado. Mas com várias iniciativas aí para que a gente possa caminhar. Então, eu acho que nesse caminho a gente precisa cada vez mais ampliar esse olhar, mas começar por esse território aqui que é nosso, que é esse metro quadrado que cada um está ocupando. Então, nesse sentido, a gente está se encaminhando para o final. Acho que a gente cumpriu aqui algumas das falas. Queria pedir para vocês uma última mensagem, uma última dica, um fechamento. Já antecipo aqui agradecendo demais o tempo de vocês aqui, a possibilidade da gente conversar. Quero reforçar, sigam Fabi, sigam o Lucas, eles vão dizer aí as redes deles. Leiam o livro do Lucas. Sigam eles, porque eles também postam várias coisas das coisas que eles estão falando aqui, tem muitas referências. Acompanhem, então, o que eles estão produzindo, porque eles trazem muito mais sobre esses temas que a gente falou aqui, para que vocês possam continuar isso que a gente começou aqui, essa semente, que talvez vocês já estivessem germinando aí, para que ela possa, de fato, crescer e florescer. Ela precisa ser regada todos os dias, não vai ser esse momento aqui que vai salvar esse negócio todo. O autocuidado é um processo que ele acontece pela vida toda, o tempo inteiro. Então, Lucas, Fabi, muito obrigada por topar comigo, estar aqui e contar essa história, que ela possa reverberar na vida das pessoas que estão aqui com a gente. Por favor, fiquem à vontade aí para dar uma última mensagem aí para vocês, uma dica. Quer começar, Quer Fabi? começar? Os dois falaram do mesmo jeito, né? Então, tá bom. Posso começar, obrigada. Acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que ser saudável não é ser perfeito. Ser saudável não é ser perfeito. E é preciso que a gente lembre disso todos os dias e a gente aprenda, né, como diria Brené Brown, ser vulnerável. E a vulnerabilidade está entre a gente aprender a buscar essa ajuda, porque quando a gente precisa, é um ato de amor e de humildade a gente chegar para alguém
que temporariamente tem um nível de consciência um pouquinho acima do nosso que pode ajudar. E aí, quando a gente expande essa consciência, nós somos todos iguais, mas é a gente aprender que isso é temporário, e que por isso que a gente está nessa vida, porque temporariamente eu ajudo alguém, depois temporariamente alguém, e a gente vai fazendo esse balanço. Então, quando a gente entende que a gente não veio para ser perfeito, que a gente veio para evoluir, e que aí sim a gente pode pedir ajuda, e não só pode, mas deve, fica tudo mais leve, porque quando a gente tem alguém para poder mostrar algo que a gente não consegue ver, porque a gente tem uma consciência, e quando alguém traz uma nova visão, uma nova perspectiva, a nossa consciência se amplia, e a gente olha aquele problema que era um problemão, e de repente, uau, ficou tão pequeno, e a gente consegue ficar melhor. Então, buscar ajuda é fazer com que alguém olhe de fora algo que está tão difícil dentro e liberte a gente daquilo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, não se cobre em ser perfeito e não tenha medo de pedir ajuda, porque tenham certeza, todos nós três aqui, com certeza, já pedimos e vamos continuar pedindo ajuda por aí, porque nós Para também esses não dois somos aqui, inclusive. né? Então é sobre isso. E a vulnerabilidade é isso. A gente vem aqui falar para vocês, gente, a gente também pede ajuda. Então peçam porque a vida é essa, né? É esse relacionamento, que é o que o Lucas falou também, a Aline trouxe, né? A gente precisa aprender a se relacionar, e essas relações positivas é a gente poder realmente ajudar uns aos outros, né? Então é essa mensagem final que eu queria deixar aí para todos. Uau! Eu queria complementar dizendo o seguinte: todos vocês que estão na formação, que estão estudando, vocês estão estudando porque vocês acreditam que ao estudar o futuro de vocês pode ser diferente. E esse acreditar é o que a gente chama de otimismo ou esperança. A resiliência é o ato de a gente se adaptar e transgredir as situações estressoras, e é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, investida, para que essa esperança continue forte. A esperança não é o ato de esperar, é a capacidade de acreditar que se você fizer algo, o futuro pode ser diferente. Todos vocês estão fazendo. Então, se vocês aprenderem a nutrir, a desenvolver, a treinar essa habilidade da resiliência, essa esperança, esse otimismo, ele se mantém vivo, se mantém forte. E lembrem-se, o contrário do play não é trabalhar, não é estudar, o contrário do play é deprimir. É quando a gente se esgota das possibilidades de enfrentar, e quando a gente vê que o futuro não tem mais cor. Para a gente manter essas cores vivas, a gente precisa ter os nossos momentos. Então eu queria dizer para vocês que o mundo não vai perecer por falta de maravilhas, mas por falta de quem se maravilhe. E maravilhar-se é uma emoção positiva que a gente precisa manter ativa e viva. Então eu desejo a todos que apertem o play da vida, fico à disposição de vocês para a gente se conectar, e façam isso de verdade, vivam melhor o presente, o agora. Um abraço e sucesso a todos. Oh, meu Deus, que lindeza. O que a gente fala depois de um negócio desse, né, gente? Primeiro, eu sou só gratidão. Primeiro que, assim, eu queria dizer para vocês, morram de inveja, eu tenho essas duas pessoas na minha vida, mas vocês podem ter também, eles são super queridos e acessíveis. Se vocês adicionarem eles, vocês mandam mensagem, eles vão responder. O Lucas demora um pouquinho mais, eu tenho que dizer, vou entregar ele. Mas ele responde. Ele demora, mas ele responde. Gente, muito obrigada. Além de tudo isso maravilhoso que eles disseram, eu queria reforçar aqui, saúde mental é um tema muito sério e muito caro, e infelizmente a gente viveu por muitos anos com estigma em volta dele. Felizmente hoje a gente pode estar aqui falando disso abertamente dessa forma, mas nem todo mundo pôde. Então pensem nisso quando vocês estiverem fora de um ambiente como esse. A gente vai lidar com pessoas que tiveram educações de diferentes naturezas, que tiveram diferentes perspectivas, e talvez nem todos vão ter a mesma naturalidade de falar disso, e talvez tragam junto uma carga de uma educação que vem repleta de muitas crenças limitantes acerca das questões do adoecimento mental e da saúde mental. Vocês têm aqui um pouco mais de informação agora do que vocês tinham antes. Levem essa perspectiva, mas não do lugar da razão, mas do lugar da sensibilização e da sensibilidade. E também se permitam se perceber desse lugar da sensibilidade do cuidado consigo mesmo e da compaixão consigo mesmo. Então, respeitem, acolham
permitam se olhar, permitam ter a ajuda técnica se precisarem, e é isso. E que vocês possam estar em outros momentos aqui, todo mês tem um encontro da Simplicity, que vocês possam seguir trocando com a gente deixou as nossas redes, foi ótimo estar com vocês, obrigada de novo, Fabi e Lucas, obrigada para todo mundo, foi ótimo, e já queria reforçar que estejam aqui nos próximos dias, vão ter outros encontros, aproveitem as pessoas que vêm aqui compartilhar com vocês esse e outros assuntos que são importantes para esse momento de carreira. Boa noite, gente, obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigado, Aline. Obrigado, Fabi. Obrigado, Obrigada, gente. Lucas. Obrigada, até. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite, gente.